Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar sobre temas de atualidades. Você tem acompanhado aí os nossos conteúdos, tem observado a nossa preocupação em destacarmos temas políticos, econômicos e sociais, ilustrando questões de provas ou questões adaptadas para ficarmos no mesmo perfil de provas realizadas em outras oportunidades. O interessante para nós é que você explore esse conteúdo sobre diferentes aspectos, além do tema, do assunto tratado, dá uma olhadinha nos exemplos de exercícios que existem nos diferentes módulos. Outra questão importante, dá uma olhadinha em provas anteriores para você ver a forma, não é para estudar o conteúdo, até porque às vezes as provas já estão defasadas, mas a maneira como a organizadora perguntou, para você se familiarizar como é que uma CESP-UNB trabalha questões de atualidades em prova, como uma Sesgran Rio, uma Carlos Chagas ou uma VUNESP, né, destacando as principais organizadoras aí, trabalham os temas de atualidades. E essa é a perspectiva, auxiliá-lo a aprender, a visualizar esses temas. Outra coisa, organização dos conteúdos. Você tem os módulos aí, eles estão para te ajudar. Mas de repente você também observou uma notícia importante, né, sempre lembrando que atualidades é o olhar do professor, eu achei que esse assunto era relevante. Então você tem vários assuntos ocorrendo aí, alguns estão aqui, outros o professor entendeu que não eram significativos, mas você achou que era. Pode fazer dessa forma também, faz lá um pequeno fichamento. O importante é que você se mantenha antenado observando os assuntos, né? E até esse é o objetivo desse nosso conteúdo, desse espaço que você dispõe, né? Usar o nosso espaço, usar esses nossos módulos como uma referência para ajudá-lo mesmo. E a partir daí você poder construir até mesmo os seus materiais complementando. Alguns assuntos citados aqui têm desdobramentos, mudanças, alterações. Você absorve essa informação, registra. A ideia é que você esteja ligado, antenado, porque as organizadoras têm sido muito exigentes nessas questões. Pode até parecer, a pergunta é fácil, mas quantos colegas comentam com você a dificuldade em provas de atualidades? Não tem tempo de ler um jornal, não vê uma revista, aí não dá tempo, né, de acompanhar, de ver um telejornal, perdão, e assim, consequentemente, trazendo dificuldades na hora da construção da prova. A gente parte sempre da premissa que a atualidade é fácil, é fácil. Às vezes a organizadora pega um detalhe que você não está atento, dá trabalho. Tudo bem? Bom, vamos avançar aí o conteúdo proposto para hoje. Dentro dessa ideia, você me acompanha aí nos temas sociais. Estamos conversando sobre um assunto interessante que ocupou aí o noticiário. Agrupamos alguns temas de meio ambiente. Esse assunto, você sabe melhor do que eu, há muito presente nas provas de atualidades. As organizadoras adoram esses assuntos. Então a nossa preocupação é que você fique atento aí. Então vamos começar aí com alguns eventos. Vamos falar de um tema de agosto, né? Paquistão e Rússia nos noticiários. Então vamos lá. Catástrofes ambientais que marcaram aí o final de julho e começo de agosto, né? Segundo os analistas, né, parcialmente provocadas pelo aquecimento global. É sempre interessante observar, né, que ao falarmos desses elementos, é aquela história, ambientalistas dizendo, olha, a degradação do ambiente, do meio ambiente, a emissão descontrolada, os poluentes alterando o clima e, por contrapartida, trazendo prejuízos para a sociedade, para as organizações, para a população em geral. Então, um tema para que você possa visualizar. Então, a questão central é o que teria ocorrido nesses países que poderiam ser lembrados aí pelo avaliador. Então, é aquela história. Muita chuva no Paquistão, muito calor na Rússia, então chuva de um lado, seca do outro, então danos, prejuízos econômicos, claro, danos pessoais, claro, pessoas que perdem familiares, que perdem aí suas casas, etc. Não são exemplos ou referências desse conteúdo. Dentro desse olhar, e é interessante destacar, como esse tema, né, pode ser complementado. Então vamos lá. No Paquistão, o que aconteceu mesmo? As piores enchentes dos últimos 80 anos, né, afetando 20 milhões de pessoas. Não é aquela história. Um estrago aí que deixou milhões de desabrigados, ainda provocando aí em torno de 1.600 mortos. Então você observou o Paquistão como uma referência. No caso da Rússia, né, uma onda de calor trazendo prejuízos e mortes ao país.
agricultura, a população sendo afetada. Então, são dois exemplos, bem simples como eu falei. Chuva no Paquistão, seca na Rússia, uma onda de calor que marcou aí, né, essa virada de semestre, julho a agosto, esteve presente nos noticiários. Esse é um tema, né, que possa ser lembrado, tá? Pontualmente. Vamos a um outro assunto que também ganhou muito destaque na imprensa internacional, que posicionamos aí para você como um tema ambiental, mas na verdade ele é mais abrangente, né? A questão da tragédia ocorrida no Chile, mineiros que ficaram presos aí praticamente 2 meses. Então vamos lá? Resgate de mineiros no Chile. Aqui é aquela questão para você lembrar onde ocorreu o fato, a importância do evento que possa ser explorado pelo avaliador. Então vamos lá. Em 13 de outubro, 33 mineiros foram resgatados, né? Eles estavam soterrados desde o mês de agosto, a uma profundidade de 700 metros. Onde ocorreu isso? Deserto de Atacama, Chile, mina de cobre, no norte do país. Tá? Então vale a pena lembrar que os homens ficaram aí, esses 33 mineiros, né, desde agosto, de 5 de agosto a 13 de outubro, mais de 2 meses, para ser mais precisos, soterrados aí a uma profundidade de 700 metros. Então é aquela história que você precisa ficar de olho em algumas informações. Tá? Então uma referência, mina de cobre, no deserto de Atacama, no Chile, 33 mineiros presos, 2 meses, pouco mais, foram resgatados em outubro. Então aqui, de novo, aquela história mais factual. É importante e é interessante destacar, porque nesse tipo de abordagem, o avaliador vai explorar mesmo o lugar, né, o factual, pode falar, até porque, paralelamente, a questão ambiental e ao dano trazido aí pela exploração dos recursos naturais, você tem essa questão desse episódio pontual que a imprensa deu muito destaque pela grande operação que foi montada para o resgate desses mineiros. Então você teria uma questão aí a ser mencionada. Outro ponto interessante, aí o avaliador poderia complementar, é falar de eventos paralelos, onde quando nós tivemos aí também situações similares que ocorreram na China, por exemplo, onde também mineiros ficaram presos, não com essa grande dramaticidade, mas também lembrar aí a insegurança do trabalho nas minas, a importância dessa atividade. Em alguns países, como na China, que depende muito de carvão mineral, é uma atividade extremamente arriscada, com pouca segurança. Então, uma pressão, inclusive, sobre as autoridades para melhorar as condições de trabalho dessa população. Então, tem alguns elementos aí que você possa complementar. Sobre esse assunto ainda, fique atento aí a esse tema, tá? E é aquela história. O que chamou a atenção é que é uma operação sem precedentes na história da mineração. E aí, culminou no envolvimento, inclusive, né, é sempre interessante destacar, que o governo do Chile contou com apoio, com ajuda de especialistas de vários lugares, inclusive dos Estados Unidos, especialistas da NASA estiveram auxiliando nas operações. Então tem alguns elementos que possam ser aí destacados nesse tema. Então, mineiros soterrados no Chile, resgatados em outubro, entra aí mais um assunto para ser destacado para você como referência. Além disso, dessa questão no Chile, do tema ligado ao Paquistão, à Rússia, é sempre interessante observar, nós tivemos um outro fato também muito noticiado no período, um acidente ambiental ocorrido na Hungria. Então vem comigo aqui, vamos complementar o tema. De novo, aquela questão factual, onde foi, olha, acidente ambiental na Hungria, ocorrido em outubro, tá? Então é aquela história. Depósito da fábrica de alumínio se rompeu, tá? E aí, consequentemente, liberando uma lama vermelha, extremamente tóxico, tá? Contendo chumbo, e que aí atingiram várias cidades da Hungria. É interessante lembrar, a cidade Aica foi a referência aí do acidente, mas se espalhou para outras regiões. Então, o acidente liberou essa lama vermelha altamente tóxica que atingiu aí outras cidades da Hungria. Então esse é o primeiro ponto, aquela coisa onde ocorreu e o que ocorreu. Então fábrica de alumínio, resíduo liberado, altamente tóxico,
contaminando aí outras áreas. Além disso, o processo trouxe danos não só, claro, ao meio ambiente, mas também afetou a população. Por quê? A invasão em casas, pessoas foram arrastadas, pessoas desaparecidas, outras foram intoxicadas ou tiveram queimaduras, e é interessante a preocupação com a população e, sobretudo, o grande temor da contaminação do principal rio, um dos mais importantes da Europa, o rio Danúbio, e que outros fluxos d'água também sejam contaminados. Então, a população, além dos eventos dos prejuízos trazidos pelo rompimento dessa área de retenção desse resíduo tóxico, os danos também ao meio ambiente, a contaminação de fluxos d'água. Então, assim, acidente ambiental na Hungria, lama vermelha, para você lembrar, um outro fato, um outro aspecto aí que possa ser considerado. Então, quando você faz esse paralelo, você observa como esses temas estão relacionados, assim, onde ocorreu tal coisa. A questão ambiental é isso, em que lugar ocorreu tal fato, o que isso provocou, que efeitos. Pouco factual, como a gente vai observar. Agora, da mesma maneira que você tem esse tipo de abordagem, você pode pensar em temas relacionados ao Brasil. E aí, o Brasil, Nestor, tem nada aí para acrescentar? Nós já tivemos a oportunidade de lembrar isso em outras oportunidades. O Brasil também teve um ano complicado, nós tivemos enchentes no Vale do Paraíba no começo do ano. No meio do ano, você lembra que Alagoas e Pernambuco também tiveram problemas com as enchentes. E mais recentemente, agora em outubro, a seca brutal na Amazônia, que vem sendo retratada pela imprensa, isolando algumas áreas. Sobre essa questão, e é interessante você observar que é um tema, volto a lembrar, já explorado muito pelas organizadoras, mas factual, o que ocorreu em tal lugar, então a preocupação aí desse destaque e os efeitos que isso possa trazer ao meio ambiente. São algumas referências, são algumas questões que envolvem esse tema. Para deixar isso um pouco mais claro, vamos pegar um exemplo de uma prova e ilustrar para você como referência como o evento, um fato aí causado que tem relação com a questão ambiental, possa ser explorado pelo avaliador. Observe. Olha lá. Em abril de 2010, a entrada em atividade do vulcão. Professor, quero ver você ler agora, hein? Será que a Faialajokula na Islândia, você tá bom, hein? Provocou o degelo das encostas nevadas da montanha e obrigou as autoridades a evacuar centenas de pessoas das cidades próximas pelo iminente risco de enchentes. As estradas ficaram alagadas e colocaram em risco as pontes dos rios daquele país. Uma nuvem de cinza vulcânica ficou por vários dias sobre boa parte da ilha e provocou o quê? Então, vulcão em atividade, provocando aí o quê? Grande número de internações? Não foi esse o seu problema. Provocou morte de centenas de pessoas na capital? Não. Causou cancelamento de milhares de voos, principalmente com destino ao norte e ao centro da Europa. Então, aquela nuvem fechou o tráfego aéreo europeu. Tá? E as lavas também não soterraram o lago, nem prejudicaram a economia do país. Mas trouxe um grande prejuízo ao tráfego aéreo da Europa. Então, o que nós queríamos mostrar com você é essa questão. Como o avaliador pode tratar o tema? Você viu os exemplos ali de Rússia, Paquistão, Hungria, fazendo um paralelo. Você imaginar algum tipo de questão nesse sentido. O que provocou? Essa é a referência sobre o vulcão na Islândia. Agora, não esqueça, nós tivemos um fato, só para você lembrar, muito parecido, está ocorrendo aí na Indonésia. Vulcão em erupção, tsunami. Então, é olhar esses fatos que possam ser lembrados pelo avaliador. Consequentemente, aquela preocupação, quando você estuda esse tipo de eventos, catástrofes naturais ou não, essas outras provocadas pelo homem, depende. Você registrar mesmo o lugar que ocorreu, o que ocorreu, porque é uma maneira das organizadoras explorarem o tema ligado à questão ambiental. Como eu comentei para você, é seca na Amazônia, é o vulcão na Indonésia, já vai registrando aí mais fatos além desse que a gente listou de agosto até outubro para você, e usando inclusive um exemplo do primeiro semestre, trabalhado em prova também pelas organizadoras, o fechamento do tráfego aéreo na Europa por um vulcão em atividade. São algumas referências, são alguns exemplos desse tema para que você possa observar e acompanhar.
Tá bom, pessoal? Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Gostaríamos de destacar essa questão, chamar atenção também para outros temas. Legal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.